pessoal, seja bem-vindo à sua aula suporte do nosso curso Sonda Lambda Avançado ou Sonda Lambda, Diagnóstico da Sonda Lambda sobre o padrão OBD2. Para quem não sabe, o padrão OBD2, ele trouxe diversos recursos, tá certo? E exigências para o sistema de gerenciamento do motor. Então, diversos diagnósticos surgiram, através do sistema, também chamado sistema OBD2, tá certo? E, consequentemente, isso trouxe para nós, reparadores, a exigência do conhecimento desses recursos. Então, monitoramentos de sistemas e componentes, e um deles é o catalisador. Então, no nosso treinamento, nós abordamos o catalisador e o seu diagnóstico e o monitoramento, que a unidade de comando ela faz para saber se ele está funcionando de forma correta. Isso exige alguns pré-requisitos, como a gente aborda no nosso treinamento. E no dia a dia da oficina, nós damos o suporte para nossos alunos e como você nos fez diversas perguntas via WhatsApp, então é muito comum isso no dia a dia ali na oficina. O pessoal passa um zap e, estou com esse problema aqui, manda um vídeo, manda uma foto, manda um DTC e a gente chega junto, sempre que a gente é solicitado. Se não de imediato, mas logo na sequência a gente entra em contato com o aluno. E surgiram algumas dúvidas, e algumas dúvidas elas são, digamos assim, comuns para os diversos alunos, apesar da abordagem na aula, mas é comum isso acontecer para nós. Sempre que nós fazemos um curso, é lógico que a gente não vai absorver tudo de imediato, por isso que o curso online, o curso EAD, desde que ele tenha um suporte e um bom conteúdo, eu ainda acho a melhor opção. Tá certo? Eu já dou aula já desde 2001 e a gente sabe, aliás, nem precisa dar aula nem precisa dar aula, nem durante muito tempo, nem pouco tempo, para saber que na aula a gente, num curso presencial, a gente só assiste a aula uma vez, e a gente, nem sempre a gente tem acesso ao instrutor. No curso online, no EAD, a gente pode repetir a aula quantas vezes quiser e ainda pode ter o suporte do instrutor desde que o curso ofereça isso. E nós, no nosso curso, nós oferecemos. Então, qual uma das perguntas mais comuns, inclusive, nós vamos passar um vídeo e observe o funcionamento da sonda lambda pré-catalisador e da sonda pós-catalisador, tá certo? Aliás, quero fazer um adendo aqui. A sonda pré-catalisador ela é conhecida como montante ou upstream e a sonda pós-catalisador ela é conhecida como jusante ou downstream, certo? Então, se vocês virem alguns desses termos, alguns desses nomes para a sonda lambda pré e pós-catalisador, você já vai saber do que se trata. Então veja o vídeo, ok? E preste atenção na sonda pré e pós-catalisador para ver o comportamento dessa sonda, principalmente da pós-catalisador. Bom, então, como vocês poderão ver, a gente tem as seguintes condições. A gente vai ter a sonda lambda. Vou colocar aqui um padrão aqui de 500 mili. 450, 500 mili. Então, nós temos a sonda pré-catalisador, nós temos ela oscilando, entre valores baixos e valores altos, que é isso que a gente espera da sonda pré-catalisador em condições normais. E nós também temos a sonda pós-catalisador, também, digamos, copiando a sonda pré-catalisador, não é isso? Então, isso aí já é caracterizado como defeito. O que a gente tem que levar em consideração é que, em alguns casos, em primeiro lugar, a unidade de comando tem uma margem de tolerância, certo? De adaptação. O catalisador ele vai sofrer desgastes. Então o sistema ele é feito para se adaptar a essa condição até um determinado ponto. Um catalisador ele é considerado em boas condições, tá certo? Quando ele está executando em torno de 90 a 95%
da sua operacionalidade, né? Do que ele foi criado para fazer, que é fazer a oxidação e redução de alguns gases, ok? Então, nós conhecemos como? O que nós conhecemos? Aqui, a sonda lambda pré-catalisador, tá certo? Comecei aqui com azul, vamos continuar com azul. Então, a sonda lambda pré-catalisador, ela deve oscilar em condições normais, né? E a sonda pós-catalisador, ela tem que ter uma pequena oscilação, ou quase nenhuma oscilação, né? Ela deve ter um funcionamento linear. Então, isso depende do sistema. Tem sistemas que funcionam assim. Tem catalisadores, tá certo? Também que tem uma capacidade maior ou menor de reter oxigênio, tá certo? Que esse oxigênio retido, ele vai servir para o processo de catálise, tá certo? Então, dependendo da calibração do catalisador, nós podemos ter sondas pós-catalisador que trabalham acima de 500 mV, que eu diria até que é a maioria, tá certo? Tem sonda que trabalha abaixo de 500 mV, tá certo? E tem as sondas que tem catalisadores que tem uma baixa retenção de oxigênio, que a sonda lambda pós-catalisador, ela quase que acompanha a sonda pré-catalisador. Então, nós temos esses três casos. Aí temos essas duas condições. Pode ser que seja um problema de adaptação. Então, você pode pegar um veículo, tá certo? Que tem o mesmo... aliás, o mesmo veículo, e você pode pegar um veículo mais novo, com baixa quilometragem, e o comportamento das duas sondas está dessa forma, a pré e a pós. E pode pegar o mesmo veículo mais velho, onde eu tenho um funcionamento da pós mais próximo da pré, tá certo? E pode ser devido aqui à adaptação do sistema. O catalisador não está mais 100%, mas ainda está dentro da faixa, né? O padrão OBD2 diz que é considerado falha quando o veículo passa a poluir 1,5 vezes mais do que ele foi projetado, certo? Então, todos os sistemas e os componentes trabalham com base nisso. Então, se está dentro da faixa, inclusive uma dica, no OBD2 genérico do scanner, tá certo? Você pode entrar no OBD2 genérico e você acessar esse desgaste do catalisador, tá certo? Agora, existe o padrão OBD2 e cada fabricante também tem a sua margem para poder adaptar a sua realidade, tá certo? Então, a gente não vai citar aqui números para poder não ficar discrepante. O que você pode fazer é o que eu sempre recomendo dentro das condições, que a gente sabe que o dia da oficina é muito complexo, não é muito difícil, mas você pode fazer é pegar aqueles veículos que circulam mais na oficina e captar esses dados e gravar e armazenar esses dados, fazer um banco de dados para você poder fazer comparações. Então, existe também esse acompanhamento de nível de desgaste de alguns componentes e do catalisador, ligar as emissões, e do catalisador ele vai instalar. Tá certo? Então, nós temos essas condições. Então, quando pegar uma sonda lambda pós-catalisador funcionando semelhante a pré-catalisador, primeira coisa que você tem que fazer, né? Você deve fazer, primeiro, colocar o carro nas condições ideais de funcionamento. Tá certo? Se você estiver dentro da oficina, no mínimo, você mantém uma rotação constante, né? Isso na faixa de 2.500 RPM, para ver o comportamento da sonda pós. Tá certo? Inclusive, nós vamos mostrar mais um vídeo, ok? Que nós salvamos, nós armazenamos, pegamos com raster, e veja o comportamento dessa sonda lambda da linha Volkswagen. Na Volkswagen é muito comum esse comportamento da sonda. Veja que a sonda pós-catalisador ela está semelhante a pré-catalisador. Então veja lá.
como você pode ver, eu acelerei o veículo, marcha lenta, motor aquecido, temperatura operacional, esse carro não tinha nenhum problema, nenhum DTC, tá certo? Então ele estava realmente em funcionamento, em condições normais de funcionamento. Agora, era um veículo já com a quilometragem mais alta, né? Um veículo já antigo com a quilometragem mais alta, mas não tinha nenhum DTC, tá certo? Agora, como nós explicamos no treinamento, para fazer a avaliação do catalisador e para o sistema aprovar o catalisador, eu tenho que colocar em condições em que o monitor do catalisador ele entre. Então, não pode existir falhas relacionadas ao sistema de controle de ar combustível, certo? Tem que estar tudo funcionando bem. Eu tenho que observar se a sonda pré-catalisador está funcionando dentro dos normais e os ajustes de combustível, tá certo? Também estão dentro do normal, o ajuste STFT e LTFT, ajuste de curto prazo, de longo prazo, ok? Devo fazer a avaliação também complementar, verificando a temperatura antes e após o catalisador e colocar ele em condições de funcionamento, ok? Aliás, em condições que o monitor ele entre em funcionamento. Porque o monitor ele entra uma vez, ok? A cada ciclo de aquecimento. O que quer dizer isso? O ciclo de aquecimento. Eu liguei o veículo, temperatura chegou a temperatura operacional, coloquei na condição de funcionamento, de entrada, melhor dizendo, do monitor, tá certo? Rotação do motor constante, algumas acelerações, desacelerações, e depois uma velocidade de cruzeiro constante. Desliguei o veículo, faço isso mais 2 ou 3 vezes, porque ele só vai entrar uma vez a cada ciclo de aquecimento. Ele vai precisar de confirmar esse funcionamento do catalisador através da avaliação. E essa entrada do monitor, ele demora de entre 10 a 20 segundos, é muito rápido. Okay? Então eu tenho que repetir isso, porque o que acontece? É muito comum você recebe o veículo, faz o serviço que deve ser feito, entrega o veículo, passa 2, 3 dias, o veículo volta dizendo que a lâmpada acendeu. Ok? E aqui eu vou relembrar mais uma dica. Se existe falha gravada, existe DTC relacionado a catalisador, a sonda lambda, você veja, vá lá no raster, você vai em atuadores, ok? No padrão OBD2, OBD2 genérico, você vai em atuadores, você vai ter lá os dados congelados, ou freeze frames, né? Que às vezes está em inglês, dependendo do seu scanner, certo? Freeze frames, ou dados congelados, não é isso? Então, lá vai ter as condições que o motor estava no momento da falha. Então, isso vai servir para quê? Para você ver como era que estavam os outros parâmetros e também para você reproduzir aquela condição de funcionamento para lhe dar, tá certo? A oportunidade de você ver o veículo no momento da falha, tá certo? Então, muito importante essas informações, ok? Eu espero que tenha ajudado a solucionar. No nosso próximo vídeo nós vamos trazer mais um assunto voltado ao nosso treinamento, logicamente, de uma falha que nós pegamos num Honda Civic com a sonda lambda de banda larga de 4 fios, né, utilizado pela linha GM, pela linha família japonesa. Né? Então era um Honda Civic 2009, né, que já vinha dando trabalho na oficina já há um bom tempo, e nós, através dessas informações que nós temos no treinamento, ok, nós conseguimos achar o problema. Ok? Então nós vamos trazer aqui para vocês. Então, um forte abraço. Precisando, nós estamos à disposição. Okay? Você que ainda não conhece o nosso treinamento, nós vamos deixar o link para que você possa acessar no nosso site, ok? Acessar também o link de inscrição, caso deseje fazer, e você será muito bem-vindo. Forte abraço, sucesso e até a próxima aula de suporte ao aluno.